Você já foi traído e se perguntou se Deus tinha te abandonado? E se essa traição for, na verdade, o início da sua maior vitória? Na história de José do Egito, Deus revela o segredo de como a soberania divina usa a pior maldade humana para cumprir o seu propósito. Muitos que assistem são abençoados, mas ainda não se inscreveram. Inscreva-se agora para não perder as chaves que podem mudar seu destino. Fique até o final, pois o que vamos revelar hoje pode ser a resposta pela qual você tanto tem orado. Vamos mergulhar juntos, meu amigo, nas primeiras páginas dessa jornada extraordinária que se encontra no livro de Gênesis. Imagine a cena. Uma família grande, cheia de filhos, mas com um coração, o do velho patriarca Jacó, que bate de forma diferente por um deles. Esse é José do Egito, ainda um jovem em Canaã, o filho da sua velhice, o fruto do seu amor por Raquel. E como um pai demonstra um amor que transborda, muitas vezes com presentes. Jacó lhe dá uma túnica colorida, uma peça que não era apenas um luxo, mas um verdadeiro outdoor que gritava para todos os outros irmãos: ele é o especial. Pense nisso em sua própria vida. Quantas vezes uma pequena demonstração de preferência no trabalho ou em casa já não foi o suficiente para acender uma faísca perigosa? Essa túnica era um símbolo de autoridade, quase como uma coroa antecipada, e para os seus irmãos era como sal na ferida aberta do ciúme. A inveja, essa raiz de amargura que a Bíblia tanto nos alerta em Provérbios 14:30, começou a crescer no coração deles de uma forma avassaladora. Eles olhavam para José e não viam um irmão, mas um lembrete constante de que não eram os favoritos. É aqui, nesse detalhe, que a soberania de Deus já começa a tecer os fios de uma história muito maior, usando até mesmo os sentimentos mais mesquinhos para cumprir um propósito que ninguém ali poderia sequer imaginar. A fé de José seria testada, mas a semente da traição dos irmãos já estava sendo regada por essa preferência visível. E como se não bastasse a túnica, meu caro, vêm os sonhos. Os sonhos. Deus começa a se comunicar com o jovem José de uma forma profética, mas a maneira como ele compartilha isso com a família, convenhamos, não foi das mais sábias. Ele chega para os irmãos que já o olhavam com inveja e conta, com todo o entusiasmo da juventude, que viu os feixes de trigo deles se curvando ao seu. Pouco depois, narra outro sonho ainda mais grandioso, onde o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, se prostravam diante dele. Para nós, que conhecemos o fim da história em Gênesis, vemos a clara providência divina em ação, uma prévia do que estava por vir. Mas para os irmãos, aquilo soou como a mais pura arrogância. A reação deles foi imediata e visceral, um misto de raiva e desprezo, que só fez o ciúme se transformar em ódio declarado. Eles passaram a não conseguir mais falar pacificamente com José. E aqui fica uma lição poderosa para nós. Quando sentimos que Deus nos deu uma visão ou um propósito, precisamos buscar sabedoria para saber como e quando compartilhá-lo. A revelação divina requer um coração humilde. A falta de tato de José, ainda que inocente, foi o combustível que faltava para o fogo do ressentimento, preparando o palco para o que seria um dos atos mais dolorosos de traição dos irmãos. Um evento que o levaria a uma jornada de sofrimento, mas que no fim resultaria na salvação do povo. Portanto, o conflito estava armado. De um lado, um jovem favorecido, talvez um pouco ingênuo, portador de uma túnica colorida e de sonhos celestiais. Do outro, irmãos corroídos pela inveja e por um sentimento de rejeição que os cegava. O lar de Jacó, que deveria ser um refúgio de paz, tornou-se um campo minado de emoções tóxicas. Cada passo de José, cada palavra, era interpretada da pior maneira possível. O ódio deles não era mais um segredo, era uma nuvem escura pairando sobre a família, como lemos em Gênesis 37:4.
E essa é uma verdade que ecoa até hoje. A inveja não tratada no coração é o berço de grandes tragédias. Ela distorce a realidade e nos faz ver inimigos em quem deveríamos amar. Mal sabiam eles que, ao planejarem o mal, estavam, na verdade, se tornando peças involuntárias no tabuleiro da soberania de Deus. O plano divino para a redenção e a salvação do povo de Israel já estava em movimento, e o caminho para o cumprimento dos sonhos de José passaria, ironicamente, pelo ponto mais baixo de sua vida, um lugar de escuridão e desespero, um poço vazio. O primeiro passo de uma jornada que testaria sua resiliência e sua fé de maneiras inimagináveis. Agora, meu amigo, a história registrada em Gênesis toma um rumo sombrio e terrível. Visualize a cena. O jovem José do Egito, enviado por seu pai Jacó para ver como estavam seus irmãos, caminha inocentemente pelo campo. De longe, eles o avistam e o ódio que vinha fermentando explode em um plano assassino. Lá vem o sonhador. Eles cospem as palavras, cheias de escárnio. A inveja e o ciúme acumulados chegam ao ponto de ebulição. E a conspiração para silenciar os sonhos e o sonhador para sempre se torna o único assunto. É Rúben, o mais velho, que tenta intervir, não por pura bondade, mas com um plano astuto para livrá-lo depois, sugerindo: não lhe tiremos a vida, lançai-o neste poço. E assim eles o fazem. Arrancam-lhe a túnica colorida, aquele manto que representava tanto o amor do pai, quanto o motivo do ódio deles, e o jogam em um buraco vazio e escuro. Pense na profundidade dessa maldade, a completa ausência de compaixão. Este ato de traição dos irmãos é um retrato brutal de como o pecado, quando consentido no coração, pode nos levar a atos que jamais nos imaginaríamos capazes de cometer. É uma lição para vigiarmos nossos próprios corações, para não deixarmos que pequenas sementes de amargura se transformem em árvores de maldade. Eles queriam apagar a identidade de José, mas mal sabiam que a soberania de Deus estava apenas começando a usar esse ato vil para um propósito de redenção. Enquanto José está no fundo do poço, abandonado e certamente clamando por socorro, seus irmãos se assentam para comer, numa demonstração de frieza que chega a arrepiar a alma. É nesse momento que a providência divina move uma de suas peças mais inesperadas no tabuleiro. Uma caravana de ismaelitas surge no horizonte. E então, Judá, um dos irmãos que mais tarde teria um papel crucial na história da salvação do povo, tem uma ideia ainda mais perversa e calculista. Ele argumenta que não ganhariam nada com a morte do irmão, mas que a venda como escravo seria lucrativa. E por míseras 20 moedas de prata, o destino de José do Egito é selado. A traição dos irmãos se consuma não em um ato de fúria, mas em uma transação comercial. Ele é vendido como mercadoria, como um animal, e levado para uma terra estranha, o Egito. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos vendidos, traídos, descartados por aqueles em quem confiávamos? Nesses momentos, é quase impossível enxergar um plano maior. Tudo o que se sente é a dor do abandono. No entanto, a história de José nos ensina que, mesmo nos vales mais escuros da nossa existência, a soberania de Deus continua operando, guiando-nos por caminhos que não compreendemos, para um fim que glorificará o seu nome e testará a nossa fé e resiliência. Com o dinheiro da venda no bolso e o coração pesado de culpa, ou talvez nem tanto naquele momento, os irmãos precisavam encobrir seu crime. E o que eles fazem? Executam uma mentira cruel que marcaria a vida de seu pai para sempre. Eles pegam a amada túnica colorida, atingem com o sangue de um cabrito e a levam até o velho Jacó. A cena, como descrita em Gênesis 37, é de cortar o coração. Jacó reconhece a túnica imediatamente e seu mundo desaba. É a túnica de meu filho, uma fera o devorou. Ele grita em uma agonia que o consumiria por mais de 20 anos.
Ele rasga suas vestes, veste-se de saco e se recusa a ser consolado, mergulhando em um luto profundo. A traição dos irmãos não destruiu apenas o futuro de um jovem, mas também quebrou o coração de um pai e envenenou toda a família com uma mentira. É um lembrete sombrio de como o pecado nunca afeta apenas uma pessoa. Suas ondas se espalham e causam dor por toda parte. Enquanto Jacó chorava a morte de seu filho favorito, José do Egito estava vivo, acorrentado a caminho do Egito. O palco estava montado para a próxima fase de sua provação, uma que o levaria para dentro da casa de um homem poderoso chamado Potifar, e o forçaria a uma nova e dura realidade. E então, meu caro, a caravana chega ao seu destino. O jovem José do Egito, fruto daquela dolorosa venda como escravo, é levado a um mercado e comprado como se fosse um objeto. Seu novo dono é ninguém menos que Potifar, o capitão da guarda do próprio faraó, um homem de imenso poder e influência. Imagine o choque cultural, a solidão, o medo. José não tinha mais sua túnica colorida, não tinha seu pai Jacó, não tinha nada além da roupa do corpo e de sua fé. É nesse ponto que a maioria das pessoas desmoronaria. Mas o texto de Gênesis 39:2 nos dá a chave de tudo, a frase mais importante deste capítulo. O Senhor, porém, estava com José. Essa não é uma frase poética, é a descrição de uma realidade espiritual poderosa. A presença de Deus não o livrou da condição de escravo, mas o capacitou a florescer em meio a ela. A sua resiliência não vinha de uma força interior apenas humana, mas de uma profunda conexão com o divino. Potifar, um homem que certamente não conhecia o Deus de Abraão, viu algo diferente em José. Tudo o que ele tocava prosperava. A bênção de Deus era tão evidente que seu senhor o elevou, colocando-o como administrador de toda a sua casa e de seus bens. Que lição tremenda! O seu caráter, a sua dedicação e a sua integridade, mesmo no lugar mais baixo, são o seu maior testemunho e podem transformar a percepção que os outros têm de você, mostrando a todos a mão da providência divina em sua vida. Tudo parecia estar se ajeitando, não é mesmo? José encontrou um lugar de relativa paz e confiança. Mas é exatamente quando nos sentimos confortáveis que as provações mais sutis e perigosas costumam aparecer. A esposa de Potifar lança seus olhos sobre ele, e a Bíblia diz que ela o assediava dia após dia. Pense na pressão constante, na tentação persistente dentro da casa onde ele trabalhava e vivia. Ela lhe oferecia um atalho, um prazer ilícito que poderia, talvez, até melhorar sua posição. No entanto, a resposta de José é uma das declarações de fé e integridade mais poderosas de toda a Escritura. Ele não diz, meu Senhor vai descobrir, ou isso é arriscado. Ele diz, em Gênesis 39:9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Perceba, meu amigo, a perspectiva dele. O pecado, para José, não era primeiramente uma traição a Potifar, mas uma ofensa direta contra o Deus em quem ele acreditava. Essa é a essência da verdadeira santidade. Viver para agradar a Deus, independentemente das circunstâncias ou das consequências terrenas. Ele demonstrou uma resiliência moral extraordinária, fugindo da tentação literalmente, deixando seu manto para trás. Essa é uma aplicação prática para nós. Às vezes, a única forma de vencer a tentação não é lutar contra ela, mas fugir dela, cortar o mal pela raiz, como nos ensina 2 Timóteo 2:22. E qual foi a recompensa por essa fidelidade exemplar? A prisão. A mulher, rejeitada e furiosa, usa o manto de José como prova de uma acusação injusta de estupro. Potifar, encurralado entre a confiança que tinha em José e a honra de sua esposa, toma a decisão que parece mais fácil. Lança seu servo fiel na masmorra do rei. Que reviravolta cruel! Depois da traição dos irmãos, agora a calúnia de uma mulher e a injustiça de um senhor.
É de se perguntar onde estava Deus em tudo isso. Mas é aqui que a nossa compreensão da soberania de Deus é esticada ao limite. O caminho para o palácio, para a realização dos sonhos e para a salvação do povo passava inexplicavelmente pelo fundo do poço e agora pelo chão frio da prisão. Aquele lugar de esquecimento e desespero era, na verdade, uma sala de espera divina. A providência divina estava prestes a colocar José do Egito em contato com duas figuras que seriam a chave para sua futura ascensão ao poder: o copeiro e o padeiro do faraó. Cada passo, por mais doloroso que fosse, fazia parte de um plano muito maior, um plano de redenção que só o tempo revelaria. Pois bem, meu amigo, o que acontece quando um homem de fé é jogado no lugar mais sombrio por causa de uma acusação injusta? Para a maioria, a prisão seria o fim da linha, um lugar para amargar o ressentimento e a desesperança. Mas para José do Egito, a prisão se tornou mais um palco para a manifestação da soberania de Deus. O livro de Gênesis nos conta mais uma vez aquela frase poderosa: o Senhor era com José. E essa presença divina era tão palpável que o próprio carcereiro, o homem encarregado daquela masmorra, notou. Ele viu a integridade, a competência e a resiliência daquele jovem hebreu e fez algo impensável. Entregou todos os outros prisioneiros aos cuidados de José. Pense no que isso significa. Um escravo, prisioneiro por um crime que não cometeu, torna-se o administrador de seus próprios companheiros de cela. Isso nos ensina que a nossa autoridade espiritual não vem de um título ou de uma posição social, mas do caráter forjado no fogo e da unção que Deus derrama sobre nós. Onde quer que você esteja, mesmo que se sinta no fundo do poço, no seu cárcere pessoal, o seu testemunho de fidelidade pode fazer de você uma referência, uma luz na escuridão, provando que a providência divina não está limitada por paredes de pedra ou por grades de ferro. A jornada para a ascensão ao poder estava sendo pavimentada com tijolos de serviço e humildade, mesmo no pior lugar imaginável. É nesse cenário de aparente estagnação que Deus decide reativar o dom que no passado causou tanto problema a José: a interpretação de sonhos. 2 novos prisioneiros chegam à cela e não eram homens comuns, eram o copeiro e o padeiro do faraó. 2 pessoas que tinham acesso direto ao homem mais poderoso do mundo, mas que caíram em desgraça. Certa manhã, José os encontra abatidos e pergunta o motivo. Eles lhe contam sobre os sonhos vívidos e perturbadores que tiveram. E aqui vemos a maturidade de José. Ele não diz: eu sou bom nisso, podem falar. Não, sua primeira reação em Gênesis 48 é apontar para o céu. Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Ele aprendeu a lição. O dom não era dele. Ele era apenas o canal. Com a sabedoria que só o sofrimento traz, ele ouve os relatos. Para o copeiro, a visão dos 3 ramos de videira que brotam e dão uvas para a taça do faraó significava sua restauração ao cargo em 3 dias. Para o padeiro, infelizmente, os 3 cestos de pães na cabeça sendo comidos pelas aves do céu anunciavam sua execução. A fé de José não era apenas para crer no bem, mas para ter a coragem de falar a verdade divina, fosse ela boa ou ruim. 3 dias depois, tudo acontece exatamente como José havia previsto. No aniversário do faraó, o copeiro é perdoado e volta a servir em seu posto, enquanto o padeiro é executado. A interpretação de sonhos de José foi 100% precisa, uma prova irrefutável de seu dom divino. Antes de ser liberto, José faz um apelo humano e comovente ao copeiro: lembra-te de mim quando tudo te for bem e tira-me desta casa. Ele coloca uma centelha de esperança em uma conexão humana, na gratidão de um homem que ele ajudou. E o que acontece? A Bíblia é dolorosamente honesta. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. E não foi por 1 ou 2 dias.
Foram 2 longos anos. Imagine a angústia diária, a expectativa se transformando em pó. Este, talvez, tenha sido o teste mais duro para a resiliência de José do Egito. A lição aqui é profunda. Nossa esperança final não pode estar em homens, pois eles falham, esquecem, se ocupam. A soberania de Deus estava operando em um cronograma diferente. Um tempo perfeito que não dependia da memória falha de um servo. Esse período de espera foi um tratamento de Deus para ensinar José a depender única e exclusivamente dele. A libertação não viria pela porta dos fundos, através de um favor, mas pela porta da frente, através dos próprios sonhos que em breve atormentariam o grande faraó. Pois bem, meu caro, enquanto José do Egito amargava sua espera na prisão, o relógio da soberania de Deus se movia com precisão. Passados 2 anos do esquecimento do copeiro, o próprio faraó, o epicentro do poder mundial da época, começa a ter sonhos que o deixam profundamente perturbado. Imagine a cena descrita em Gênesis 41. Primeiro, ele vê 7 vacas belas e gordas saindo do rio Nilo. Mas logo em seguida, 7 vacas feias e magras sobem e devoram as primeiras. O sonho se repete com espigas de grãos. 7 espigas cheias e boas são engolidas por 7 espigas miúdas e ressequidas. O homem mais poderoso da terra acorda com a alma agitada, pois percebe que não se trata de uma simples fantasia noturna. Ele convoca todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém consegue oferecer uma interpretação de sonhos que lhe traga paz. É fascinante observar como Deus, para executar seu plano, pode abalar as estruturas do poder terreno. Ele cria um vácuo, um problema que toda a sabedoria humana é incapaz de resolver, para então apresentar a sua solução. Isso nos ensina que muitas vezes as crises que nos parecem o fim do mundo são, na verdade, o cenário que a providência divina está montando para uma grande intervenção, preparando o caminho para uma espetacular ascensão ao poder. É nesse exato momento de desespero no palácio que a memória do copeiro finalmente dá sinal de vida. Ele se lembra do jovem hebreu na prisão e, com o coração pesado de culpa, confessa sua falha a Faraó, contando sobre a incrível precisão na interpretação de sonhos que testemunhou no caso dele e do padeiro. A ordem é imediata. Eles correm para tirar José da masmorra. Ele se barbeia, troca suas vestes de prisioneiro, um ato simbólico de deixar o passado para trás, e é levado à presença imponente do faraó. A pressão era imensa, mas observe a transformação no caráter de José. Quando o faraó diz: "Ouvi dizer a teu respeito que quando ouves um sonho, logo o interpretas", a resposta de José é uma obra-prima de humildade e fé. Ele não diz: "Sim, sou eu". Ele afirma com toda a convicção: "Isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó". Ele aprendeu no silêncio da prisão que o dom não era para sua glória, mas para a glória de Deus. Diante da maior oportunidade de sua vida, ele se posiciona não como um homem desesperado, mas como um embaixador seguro da soberania de Deus, pronto para ser usado. Após ouvir os sonhos, José, iluminado pelo Espírito de Deus, não apenas os decifra, mas revela o plano divino por trás deles. A interpretação de sonhos é clara e direta. Virão 7 anos de fartura sobre todo o Egito, seguidos por 7 anos de fome tão devastadores que toda a abundância anterior será esquecida. Mas ele vai além da interpretação. Ele apresenta uma solução, um plano de gestão de crise de uma genialidade espantosa. Nomear um homem sábio para recolher 1/5 da produção durante os anos bons e armazenar para os anos de escassez. Ele age como um verdadeiro profeta e administrador. Faraó e seus conselheiros ficam maravilhados. E o próprio Faraó faz a pergunta retórica que mudaria a história: acharíamos, porventura, homem como este em quem há o Espírito de Deus? Naquele mesmo dia,
ocorre a mais drástica ascensão ao poder que se pode imaginar. O prisioneiro hebreu, o escravo vendido, o homem que sofreu uma acusação injusta, é nomeado governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Ele recebe o anel de sinete, roupas de linho fino e autoridade sobre toda a terra. A fé e a resiliência de José do Egito são finalmente vindicadas de forma pública e extraordinária, provando que cada lágrima e cada dia na prisão foram parte da preparação para a salvação do povo. Os anos passaram voando, meu amigo. Os 7 anos de fartura vieram e se foram, e José do Egito, agora um experiente governador do Egito, administrou tudo com uma sabedoria que só poderia vir dos céus. E então, como previsto, a fome chegou. E não foi uma fome qualquer. A Bíblia diz que ela era severa sobre toda a face da terra. Lá em Canaã, na casa do velho Jacó, o desespero bateu à porta. Sem ter o que comer, Jacó ordena que seus 10 filhos mais velhos desçam ao Egito para comprar mantimento. Imagine a jornada deles, a apreensão de entrar em uma terra estrangeira e poderosa para suplicar por comida. E então, eles são levados à presença daquele que controlava todos os celeiros. E ali, naquele momento congelado no tempo, a soberania de Deus revela a beleza de seu plano. Os irmãos de José, os mesmos que zombaram de seus sonhos, agora se prostravam com o rosto em terra diante dele. O que parecia delírio de um jovem arrogante se cumpria nos mínimos detalhes. Gênesis 42:7 nos diz que José os reconheceu na mesma hora, mas se conteve. Um turbilhão de memórias e emoções deve ter passado por sua mente. Ali estava a oportunidade para a vingança, mas o coração de José, moldado pela providência divina através do sofrimento, buscava algo muito mais profundo: o arrependimento genuíno. Começava ali o primeiro ato do tão esperado e temido reencontro familiar. José precisava saber se o caráter daqueles homens havia mudado. A dor da traição dos irmãos ainda era uma ferida viva, e ele precisava entender se eles eram dignos de confiança, se o veneno da inveja ainda corria em suas veias. E assim, ele inicia uma série de testes psicológicos geniais. Ele os trata com dureza, acusa-os de serem espiões e os lança na prisão por 3 dias. Ele não estava sendo cruel, estava aplicando pressão para ver o que sairia de seus corações. E a estratégia funciona. Confinados e com medo, eles começam a conversar entre si, e a culpa que estava adormecida há mais de 20 anos vem à tona. Eles dizem uns aos outros: na verdade, somos culpados em relação a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava e não o atendemos. Por isso, nos vem esta angústia. Este é o primeiro vislumbre do verdadeiro arrependimento. Escondido, José ouve a confissão e se afasta para chorar. O coração do governador do Egito ainda era o coração de um irmão. O teste continua. Ele exige que eles voltem e tragam Benjamim, o irmão mais novo, o outro filho de Raquel, para provar que não mentiam, mantendo Simeão como refém. O objetivo era claro: testar o valor que eles agora davam à vida de um irmão e ao sofrimento de seu pai Jacó. A prova final, o clímax de todo o plano de José, viria na segunda viagem. Após muita relutância de Jacó e com a garantia pessoal de Judá, os irmãos retornam com Benjamim. José os recebe com um banquete, mas prepara a armadilha mais engenhosa de todas. Ao partirem, ele ordena que sua taça de prata pessoal seja secretamente colocada na bagagem de Benjamim. Logo em seguida, seus guardas os alcançam, acusam-nos de roubo, e para o horror de todos, a taça é encontrada com o caçula. A sentença declarada por José é terrível. Benjamim deverá ficar no Egito como seu escravo. Este era o teste definitivo. José recria a cena de 20 anos atrás. Um filho amado de Raquel está prestes a ser perdido para a escravidão por causa de uma suposta culpa. A questão que pairava no ar era: eles o abandonariam como fizeram com José? Deixariam seu pai Jacó morrer de tristeza?
A resposta a essa pergunta definiria se o reencontro familiar terminaria em perdão e redenção ou em mais tragédia. E é nesse momento de pressão máxima que Judá, o mesmo homem que sugeriu a venda como escravo de José, dá um passo à frente, pronto para fazer um discurso que mudaria para sempre o destino de sua família. Diante da ameaça de Benjamim ser escravizado, algo extraordinário acontece. Judá, o mesmo irmão que décadas antes havia dito, vamos vendê-lo, agora se adianta e se coloca entre o poderoso governador do Egito e seu irmão mais novo. O discurso que ele faz, narrado em Gênesis 44, é uma das mais belas demonstrações de transformação e arrependimento de toda a Bíblia. Com uma humildade comovente, ele assume a total responsabilidade. Ele não culpa ninguém. Ele descreve a alma de seu pai Jacó, já ferida, e como a vida do velho estava ligada à vida do moço. Ele pinta um quadro vívido da dor que a perda de Benjamim causaria. E então, ele faz a oferta que prova a sua completa mudança. Ele implora a José do Egito, fique eu, pois seu servo, em lugar do moço, como escravo de meu senhor. Pense na profundidade disso, meu amigo. Ele oferece a si mesmo em sacrifício para salvar seu irmão e proteger seu pai. Este ato de amor abnegado era a prova final que José precisava. Era a evidência irrefutável de que o coração de seus irmãos havia sido transformado. Aquele ato de redenção pessoal de Judá é um poderoso prenúncio do que o Messias, que viria de sua própria linhagem, faria por toda a humanidade, tomar o nosso lugar, carregar a nossa culpa. Ao testemunhar essa prova de amor e arrependimento, José do Egito não consegue mais suportar. O dique de emoções que ele segurou por tanto tempo se rompe em uma inundação de lágrimas. Ele ordena que todos os egípcios se retirem, deixando-o a sós com aqueles que um dia foram seus algozes. Então, em meio a soluços tão altos que foram ouvidos por toda a casa do faraó, ele revela a verdade que mudaria tudo. Eu sou José. Vive ainda meu pai? A Bíblia diz que seus irmãos ficaram atônitos, paralisados pelo choque e pelo medo. O irmão que eles venderam para a escravidão, que eles presumiam estar morto, estava vivo e era o segundo homem mais poderoso do mundo. O terror da retribuição deve ter gelado suas espinhas. Mas José, vendo o pavor em seus olhos, o chama para mais perto. E em vez de um discurso de vingança, suas palavras são de consolo e, acima de tudo, de um perdão que transcende a compreensão humana. Aquele momento não foi apenas um reencontro familiar, foi um encontro com a própria graça, uma demonstração viva de que o amor de Deus é capaz de restaurar o que o pecado do homem destruiu, cumprindo a soberania de Deus em sua forma mais bela. E é aqui que José nos entrega a chave para entender toda a sua vida, a perspectiva divina que o sustentou. Ele diz a eles, conforme Gênesis 45:5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que declaração extraordinária! Ele reinterpreta toda a sua história de dor, não sob a ótica da traição dos irmãos, mas sob a ótica da providência divina. Anos mais tarde, ele reforçaria essa verdade com a frase que resume toda a sua saga. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. Ele enxergou que o poço, a prisão e a acusação injusta foram ferramentas nas mãos da soberania de Deus para um propósito muito maior: a salvação do povo da fome. Com essa revelação, o ciclo de dor é quebrado pelo perdão e a redenção da família de Jacó se torna completa. A história termina com o glorioso reencontro familiar no Egito, com o velho pai abraçando o filho que ele chorou por mais de 20 anos,
tudo orquestrado pelo bom favor do faraó, que acolheu o povo de Israel, garantindo sua sobrevivência e o cumprimento das promessas de Deus. A jornada de José prova que Deus pode transformar qualquer tragédia em um triunfo glorioso. E agora, a pergunta é para você. Qual foi a situação na sua vida que parecia ser o seu fim, mas que Deus, em sua soberania, usou como um novo começo? Deixe seu testemunho aqui nos comentários, pois a sua história pode ser a esperança que outra pessoa precisa ler hoje. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E não saia ainda. Clique neste vídeo que está aparecendo na tela, pois ele é a continuação perfeita para a sua jornada espiritual. Fique com Deus. Aqui é a Bíblia narrada.